Este programa é livre para todos os públicos. Alô, gente boa de todo o Brasil e de todo mundo ligadinhos na Canção Nova. Ia falar a Rádio do Senhor, temos a rádio, né? Mas a TV do Senhor. A TV do Senhor, o Sistema Canção Nova de Comunicação, um sistema. Padre Jonas sempre falou de um sistema. Já mais no começo ele falava já do sistema, a gente dava risada dele. Ó, vai rir de um profeta. Vai rir, ele está dando risada hoje, não é? Então, minha gente, hoje um tema muito legal, serviço pastoral, uma oferta a Deus e à sociedade. Quero trazer no início desse programa, sempre traz uma frase do Monsenhor Jonas, que tem tudo a ver com o nosso programa de hoje. Olha só a frase que o nosso diretor separou para nós. A igreja será restaurada, mas Deus quer usar pessoas concretas como nós para que isso se realize. A nossa parte é muito pequena, mas precisamos fazê-la para que então o Senhor execute a parte dele. Olha como os pãezinhos e os peixes, né? Depois Deus faz... Depois Deus faz o milagre, né? Milagre. Mas esse nosso convidado é muito querido. Uhum. Ele é querido, muita gente gosta desse homem. Olha só. Ele é um homem de Deus, né? Ele é conciliador. Ai, que coisa boa. Ele agrega. Piquetense. Não é piquetense. Não, mas ele ficou no Piquete muito tempo, né? Quando eu morei em 87 em Cruzeiro, ele era menino. Ai, olha só. Lá São Pedro, São Paulo, era Padre Cícero. Padre Cícero. Quem está conosco é o Padre Rivelino. Ele o Padre Rivelino, a gente tem a alegria de trazer hoje, Padre Rivelino Nogueira. Ele foi da paróquia São Sebastião, aqui em Cachoeira Paulista. Hoje é pároco na paróquia Imaculada Conceição, em Cruzeiro, São Paulo. E nós vamos conversar então um pouquinho sobre a pastoral, conhecer um pouquinho a ação que ele realiza nas várias paróquias por onde ele passa, não é mesmo, bem? O Padre Rivelino é um trabalhador da Messe do Senhor, é um construtor de igrejas. Olha que beleza, é um padre. Embelezador de igrejas. Embelezador, onde ele passa, ele deixa... Imagina como é que está ficando já essa igreja imaculada, que é linda já, grande. Né? Imagina a cabeça dele, como é que ele já está, né? Nesses 3 meses que vai fazer ali. Aguarde Cruzeiro, hein? Um abraço aí para Cruzeiro. Então, um abraço ao nosso prefeito, Thales, né? Menino bom. Padre Rivelino, muito bem-vindo, querido. Obrigado pelo convite. Ai, que maravilha. Obrigado pelo convite, vim aqui com alegria. Padre, você fala aqui, você é pároco, mas você tem muitas funções. Qual é? Fala um pouquinho o seu currículo vitae aí para nós ver como é que é hoje, padre. Como é que está hoje, por enquanto? Eu fui ordenado há 23 anos. 23 anos já, padre? 23 anos de padre, né? Que beleza. Pelo Dom João Hipólito. Dom João, querido. Querido. Depois ele me enviou para a paróquia de São José do Barreiro. São José do Barreiro. Lá eu fui substituir o padre que ficou 60 anos. Sim, o Santinho. Cônego França. Cônego França. Sim. Então o povo estava naquela expectativa, né? Uhum. Como é que vai ser o padre novo que vem para substituir o sou-vigário? Porque lá falava sou-vigário. O sou-vigário, né? Ele, com esse tempo de paróquia, fez o batizado do pai do vô. Sim, casou, batizou, enterrou, todo mundo. Nossa Senhora. Né? E ele era daquele que acompanhava o falecido até o cemitério. Uhum. Olha só. Andava puxando o burro, não subia, mas andava puxando. Né? Então, foi um grande desafio. Para você ir para o lugar que um padre ficou 60 anos. Sua primeira paróquia. Muito desafiante. Primeira paróquia. A casa, porque ele criava galinha, pato, tudo dentro de casa. Aquele tempo antigo, né? Então, eu fui para a casa dele lá. Né? E nisso eu fiquei lá uns 3 anos. 3 anos, Barreiro. Aí restaurei a igreja, a casa que ele morava 60 anos, nunca tinha restaurado, né? E você tinha já reformado alguma igreja já quando... Sim, eu estava como padre novo na catedral, né? Ajudando o padre Chico. Padre Chico, querido. Fiquei lá uns 6 meses, Fiquei lá uns 6 meses com ele, ajudando ele naquelas reformas, construção, né? Aí foi pegando jeito né? Sim. Aí tirou as galinhas de dentro da casa. Aí teve que restaurar, porque a paróquia não tinha carro.
Era o Ibama que me levava para a Bocaina. O Ibama? O Jeep, né? O Jeep. Enfrentava aquelas estradas da Bocaina para o Sertão da Onça, aqueles lados. Né? De terra. Isso na época de São José do Barreiro? Sim. Foi em 99 a 2002, por aí. Tinha todas essas paróquias, capela rural, né? Tinha umas 7. Nossa Senhora. Nossa, distante. Depois, Dom Eduardo pediu para eu assumir Silveiras. Estava passando num momento difícil a paróquia, né? Aí cheguei em Silveiras num momento difícil, fiquei lá 6 anos. Nossa, 6 anos. Que bacana. 6 anos. Aí deu para a gente reformar a igreja, né? Mais uma igreja. Mais uma igreja. Construir a capela de São José. Tem ali na entrada, foi eu que fiz ali. Capela de São José, com os restos da matriz. Olha o piso que eu coloquei lá. Que bacana. Sim, não desperdiçou Depois restauramos o Bom Jesus, né? Depois a Nossa Senhora do Patrocínio. Patrocínio, na Campos no Macaco. Bairro dos Macacos. Sim, aí fiquei lá 6 anos. Aí depois, Queluz ficou sem padre, aí tive que assumir Queluz, ficar com as 2 paróquias. Silveiras e Queluz. Fiquei durante 2 anos. Meu Deus. Com as 2 paróquias, atendendo as 2 paróquias. De manhã uma, à tarde outra. Nossa. E assim... E não é muito perto não, né? Aí a Dutra era caminho da roça. Nossa, padre. Aí depois renunciei Silveiras para ficar só em Queluz. Também não dava, né, padre? Aí Queluz, reforma da igreja. Reforma da igreja. A igreja, como está hoje, foi da minha época. Que coisa. Porque a igreja São João Batista, onde nós nos casamos. A igreja lá é histórica. Não casou lá? Casamos nós dois. Casamos nós dois, né? A igreja lá é de taipa, toda taipa. Então, teve que fazer o reboco todo de barro, né? Cimento não aceita, taipa não aceita cimento, né? Então, É diferente, né? Toda revestida de madeira. Aí tiramos toda a madeira dela, os altares. Aí mandei para Cruzilha. Cruzilha fez a réplica da igreja inteira. Olha. Porque estava tudo de cupim, né? Aí fizemos o altar, retornamos à mesa da comunhão que não tinha mais. Toda a igreja inteira, praticamente a igreja inteira. Nossa. Como está hoje. Foi 2004, fiquei lá até 2008, parece, por aí, 7. Pouco tempo fiquei lá. Aí Dom Beni pediu para eu ir para a catedral. Tive que deixar a catedral. A catedral fiquei praticamente quase 10 anos. Nossa. Reforma também. Catedral foi toda a reforma ali, troquei todo o telhado da igreja inteira. Trabalho difícil. Né? A igreja inteira praticamente, né? Aí depois, telhado de lá, depois fui parar, não se imaginava que fui parar em Cachoeira Paulista. Que querido. Dom João Inácio que falou, não, eu preciso que o senhor vá para Cachoeira Paulista. Mas o senhor vai dar para onde lá? Santo Antônio? Não. Embaú? Não. Fiquei perguntando, né? O senhor vai para São Sebastião. Tá bom, senhor, para São Sebastião vou. Mas é que Cachoeira precisa do senhor. Mas por que o senhor acha que precisa de eu ir lá para Cachoeira? Não, porque o senhor tem facilidade de ter o âmbito, a canção nova. Olha. Isso que ele falou. Não, para mim não tem dificuldade, né? Nenhuma. E foi sempre uma parceria, né, Foi, padre? sim. Muito boa a Canção Nova. Sim. Os padres celebram muito. Os padres lá. sempre me ajudaram, né? Aliás, eu tenho um bom relacionamento com os arautos. E até com o padre Thales, né, que assumiu a paróquia, também já foi falado sobre isso, né? Muito bom isso, né? Essa parceria, né? Porque estão tantas atividades. E em Cachoeira Paulista, fez uma obra belíssima. Belíssima. Você que vem a Cachoeira Paulista, Pode a igreja de São Sebastião é uma. Foi assim pouco tempo. Você imagina em plena pandemia, onde que você faz reforma? Meu Deus. Não é? Em plena pandemia, onde que você troca piso de igreja, troca os bancos? Cada banco custou quase R$2.000. Meu Deus. Os vitrais,
mais de 1.000 e pouco cada banco. Plena pandemia. Então, foi em plena pandemia. Onde várias paróquias ali passaram dificuldade, né? E nós, graças a Deus... Graças a Deus. Sabe? E sem dívida. Isso que é mais importante. Sem dívida. E os paroquianos sempre ajudando o senhor, né? Sim, entreguei a paróquia ao padre sem dívida nenhuma. Olha que beleza. E o que é lindo, que a gente mesmo fala, o povo que vem a conhecer o Pai da Misericórdia, conhecer a Canção Nova, vai na cidade também conhecer a igreja de São Sebastião. E São Sebastião tem um lugar de turista. Foi grandes mudanças que o pessoal vai tirar fotos, né? Vai gravar, por exemplo, a TV Canção Nova, a TV Aparecida vai muito. Vários, o pessoal vai muito, porque por causa do jeito que foi a igreja do jeito que está, ela é bem contemplativa, né? Padre, e uma coisa também, né, que a gente viu que o senhor fez na pandemia, deixou galemar São Sebastião lá fora da porta da igreja. Isso aí foi. O padre, aquilo foi maravilhoso. Foi durante o tempo da pandemia inteira, e nunca ninguém foi lá, mexeu, derrubou. Como em Lorena, fizeram tantas coisas, já derrubaram o santo, quebraram o santo, né? Mas ficou aqui lá fora, Paulista, o povo, olha... Respeitou. Porque... E passava durante o dia, as pessoas passavam em frente para rezar. E eu coloquei lá escrito no banner a própria oração do São Sebastião, né? O povo rezando ali. E agora nós colocamos um monumento fixo, né? Que beleza. A imagem lá do lado, fixo. Ficou com a oração fixa, todo mundo passa por lá. Reza. E foi um meio para a gente propagar a devoção do Marte, né? São Sebastião. Não era tão assim propagado, tanto. E a pandemia, querendo ou não, ajudou a propagar mais a devoção, a importância do Marte, né? Do Marte São Sebastião. Muito bacana essa ideia, padre. Foi realmente na pandemia, a gente passava lá, via que a igreja estava fechada, né? Teve aquela fase mais difícil, mas São Sebastião estava ali para ajudar o povo, né? Que precisava rezar. Então a gente parava mesmo lá e rezava. E atendia também muita gente nessa pandemia. Padre. E com o Covid eu não peguei. Não pegou Covid, padre? Você não parou as atividades? Não parei, nem nada. Eu acho que se pandemia, eu não fiquei nem um dia sem missa. Ai, que coisa boa, né, O padre? pessoal ficava, nossa, o senhor é louco. Olha só. Nada. É a pergunta que o diretor fez aqui, que é o envolvimento da pastoral dos fiéis. Quer dizer, vendo a sua dedicação, o povo a paróquia, o povo ajuda. Vendo essa pergunta sua aí, depende do padre. Tudo na vida da paróquia depende do padre. Não diz aquele ditado antigo, né? O rosto da igreja é o rosto do padre, né? Depende do padre. Se o padre é presente na vida da paróquia, da igreja, o povo ajuda. Ajuda, verdade. Se o padre é presente ali, se o padre atende, se o padre confessa, se o padre celebra, se o padre é acolhedor, acolhe todo mundo, conversa com todo mundo, entendeu? O padre tem tudo. Beleza. Padre, mas aí pertence ao Sebastião, tem uma igreja que você começou do nada, também não tinha essa igreja, que é Santa Terezinha, né? Santa Terezinha. A capelinha lá das casinhas. São José, Santa Rita. Santa Rita, que nem tinha essa igreja. A igreja Santa Rita tá maior do que essa aqui. Maior do que essa. É mesmo, padre? São José, vocês conheceram, não? Sim, nós fomos pegar um dia de retiro de casais. Não lembro onde foi. Capela São José? Na frente daquele campo de futebol ali no CDHU? É essa, São José? Não, São José fica atrás da fábrica de tijolo, Lajota. Não, essa nós não fomos. Nós fomos então na Santa Terezinha. Ela é maior do que a capela de Nazaré ali, dos seminaristas ali. Nossa! Que beleza! Já cobrimos. E o povo já tudo. está lotando já. Sim, já cobrimos tudo. Olha. Que bênção, padre. Aham. Agora está na fase de acabamento, né? Olha, que coisa boa, né, padre? Então a gente vê assim que o povo ajuda, graças a Deus. Ajuda. Agora, o senhor vê assim uma diferença entre uma cidade menor, uma cidade maior? O povo ajuda mais? Tem diferença entre as cidades? Por exemplo, São José do Barreiro, né? Eu cheguei lá, não tinha dízimo praticamente. Não é? Aí volta naquele assunto, depende do padre, né? Se o padre é um padre presente,
o povo se mobiliza, ajuda, não é? É uma coisa de Silveira, imagina uma cidade de Silveiras. Quem disse que uma cidade de Silveiras, naquela época, ia colocar granito na igreja, né? Os móveis que nós colocamos no altar de Minas, aonde que vai? Vai? Então, é aquele povo simples. O importante, o que mais ajuda a igreja são os pobres. Olha. Gente, estamos conversando com o padre Rivelino Nogueira, de Cruzeiro, hoje Padre Imaculada, e voltou para a sua cidade depois de quantos anos você ficou sem ficar lá? Há 34 anos. Nossa! Meu Deus do céu. Rodou aqui a diocese? Só para a gente ir para o intervalo, quais são as suas funções, além de pároco, na diocese e na igreja, padre? Então, na diocese, quer dizer, participei de tantas funções, né? Conselho de presbítero, conselho econômico, escrutínio, aquele que faz o exame para quem vai ordenar, entendeu? Atualmente assessor das Irmandades e também sou assessor nacional das Irmandades de São Benedito do Brasil. Meu Deus. Também. E fui coordenador muitos anos de liturgia e música, coordenador de setores, né, do Vale Histórico há muito tempo, de Lorena há muito tempo, e até o ano passado fui coordenador do setor Cachoeira Paulista. Meu Deus. E tantos outros aí. Formador dos diáconos, né? Ah, sim. Era isso que ele queria ouvir. Chegar, né? Chegou. E olha, um grande carinho pelo padre, porque, como fala o ditado, quer pedir uma coisa, pede a pessoa muito ocupada, que essa vai fazer. O padre Rivelino é um exemplo para nós de pai, de sacerdote, que faz as coisas tudo bem feito, com bom gosto. Tem nada meia boca. Então, o padre Rivelino, onde ele passa, acho que o bispo é muito sábio mesmo, tem o dom de discernimento, que nem Dom Alberto. Onde Dom Alberto ia, chegava o asfalto. Então, Dom Alberto rodou Palmas e asfaltou muitas Palmas Tocantins. Muitas ruas. Vamos para um pequeno intervalo, conversando com o padre Rivelino, conhecendo o padre Rivelino, que é pároco da Igreja Imaculada de Cruzeiro. Que bom estar com você nesse domingo, nesse final de domingo, participando do programa Minha Família é Assim. Hoje o tema, Serviço Pastoral, uma oferta a Deus e à sociedade. E eu queria, antes de a gente voltar com o padre Rivelino, que está falando conosco, eu queria falar para você que esse programa, toda a programação da Canção Nova é possível porque você nos ajuda. Sim, o Clube da Evangelização conta com você, conta com novos sócios e você pode nos ajudar, sabe como também? Através dos nossos aplicativos. Sabe o que é o aplicativo? É assim, quando você entra no seu celular, TV Canção Nova, ou na Rádio Canção Nova pelo seu celular, ou pela liturgia diária, sempre tem lá um lugar que você pode, está escrito doar. Aí você pode clicar lá e fazer a sua ajuda para a Rádio Canção Nova, TV Canção Nova, para a nossa internet, para o Sistema Canção Nova de Comunicação. Então, pelos aplicativos da Canção Nova, você também pode ajudar a nossa evangelização sempre acontecer e chegar até você, né? Então, faça a sua doação, então é muito fácil, muito rápido. Você pode também, tem o Pix, né? Eu gosto muito de falar do Pix, porque é muito fácil e hoje em dia todo mundo usa Pix, né? pix.doação@cançãonova.com. Então, tem o Pix, tem os aplicativos, nós precisamos muito da sua ajuda. Muito obrigado a você que mantém esse programa no ar e uma escola de partilha, né? Muitos, através da Canção Nova, passaram a ser dizimistas também. Não era nem de igreja, aprendeu a importância de pagar o dízimo e é muito importante, o Padre Jonas sempre falou disso. Tem até uma vinheta há pouco tempo com o Padre Zonato, que ele falava sobre isso. Sobre você pagar o dízimo, ajudar também as paróquias. É uma escola de partilha que o Padre Jonas inventou. Tem uma frase muito linda que não é do Padre Jonas. Não, bem. Não é essa, não é do Padre Jonas, mas olha, de alguém muito importante para nós, muito querido. A paróquia não é uma estrutura caduca, precisamente porque possui uma grande plasticidade. Pode assumir formas muito diferentes que requerem a docilidade e a criatividade missionária do pastor e da comunidade. Papa Francisco. O senhor falou. É isso. A cara da paróquia, a cara do padre. Né, padre? Padre Rivelino, nós temos uma coisa em comum. Que em 87 eu tinha 27 anos. É, bem. E eu fui morar em Cruzeiro, trabalhava em Gesa na época, e o padre Rivelino era um molecão lá, vizinho lá.
Você estava no seminário nessa época? Já não, né? Estava preparando. Preparando para ir. Padre, são quantos irmãos? Somos em 6. 6 irmãos. 6 irmãos. 6 irmãos. 5 homens e uma mulher. A Roseli, querida, lá de Cruzeiro, né? E eu lembro muito bem. E eu sou de Piquete, né? Onde eu copiei uma ideia do Padre Cícero, você sabe essa história, do sacrário que ele pegou, que ele foi no cemitério e viu lá um mausoléu lá, ele pegou o desenho de uma arca. Então ele tirou uma foto lá no cemitério. Essa história não sabia. E você não sabe essa história? Não. E ele achou lá quando ele fala Minas arca. Gerais, esse artista, esse marceneiro, que é o Hilário Arantes, lá de Cruzília. E ele fez o sacrário, a Arca da Aliança, lá em Piquete. Olha só. E eu resolvi fazer lá em Lavrinhas, quando eu fui o mestre noviço. Mandei fazer uma arca, que é o sacrário até hoje, lindo, foi a capelinha lá, né? Lavrinhas. Aí o Etos fez a arca grande para... Centro de evangelização. Nós fizemos uma arca e tal. E depois, antes, foi feito naquele tempo também, com a Mônica Ude e comigo, o altar do Centro de Evangelização. Que são 3 altares de 2 metros cada um, né? 6 metros de altar, tudo ali com aquele estilo bem do Hilário Arantes, né? Tudo torneado, com aquele granito em cima, aquela luz, toda a cátedra, que aliás foi usada na primeira canonização do Brasil, que foi de Frei Galvão, foi a cátedra que foi usada. Então, padre, desde novinho, que você também teve mestre como o Padre Cícero, hoje o Monsenhor Cícero, agradecer muito a ele. Foi ele que me mandou para o seminário. Foi ele que me mandou para o seminário? Sim. Porque o Padre Cícero, ele como ele decorava lindamente a igreja. Eu lembro de São Pedro de São Paulo, que tem a parte de cima, ficava os músicos, né? E você já ajudava. Então hoje, esse seu amor à liturgia e também essa ideia do Padre Cícero de pegar essas coisas, pô, vai no cemitério. Não, mas que não. A ideia original, você sabe essa história, né? E transforma num sacrário e depois vira... Hoje tem muitas igrejas no Brasil que tem coisas do Hilário, também a Santo Antônio ficou belíssima. Como é que foi essa escola, padre? Então, desde quando o Padre Cícero foi para Cruzeiro, né? Então, eu fui a primeira pessoa que foi para ajudar ele na missa. Não é? E assim, eu lembro que a minha mãe ficava brava. Deixa a igreja, você tem que estudar. Fica ajudando o padre, sua escola, né? E eu não saía da casa dele. E já arrumava os arranjos? Ajudava ele, ficava o dia inteiro. Olha. Que ele mesmo fazia os arranjos. Sim, ajudava. Aí, e foi com ele que eu aprendi a fazer tudo isso. Arranjo também, eu também faço, gosto. Faz, muito bom, muito bem feito. Então, eu aprendi com ele. Então, tudo que eu sei hoje de padre, a escola foi com o Padre Cícero. Olha que beleza. Gratidão é uma coisa muito importante, né, padre? Tudo que eu sei de padre, né? E o padre que eu sou foi espelhado a ele. Meu querido. Olha só. Monsenhor Cícero, um beijo para ele, muito querido também. Espelhado. Minha mãe também tem um amor por ele muito grande, né? Ô padre, e a gente está falando bastante sobre a paróquia, né? Qual que o senhor percebe, assim, o que o senhor percebe o valor da paróquia numa cidade? O senhor já já visitou, já morou, já foi pároco em várias, né? A paróquia, qual que é o valor dela, a importância dela numa cidade? Paróquia, em primeiro lugar, tem que ser uma paróquia missionária, acolhedora, né? Sim. Se não for acolhedora, os fiéis não vão. Acolhedora. Certo. Entendeu? O padre tem que ser um padre. Diferentes realidades, né, padre? Sim. Por exemplo, eu fui padre em Lorena, há 10 anos. E Lorena é uma cidade que o povo não tem, como é que se diz? Não tem paróquia. Cada um vai cada dia no lugar. Sim. E a catedral não. Ela acolhe a cidade inteira. Entendi. Então, acolhe. Depende a paróquia, tem que ser uma paróquia missionária, como o Papa está falando muito hoje, né? Uma paróquia ali aberta, né? A igreja aberta. Igreja fechada, como é que quer acolher as pessoas? Verdade. Depende muito disso, né? Depende. Uma paróquia tem que ser missionária, quer dizer, acolhedora, que
estar sempre ali acolhendo as pessoas, né? Recebendo as pessoas, né? E aí, importante. Isso que precisa. E graças a Deus, isso é o mestre nisso aí, no acolhimento, né? Muito querido por todos. Agora, pai, tem uma pergunta que todo mundo faz, acho que as mulheres são muito curiosas, porque eu sou um grande cerimoniário. Então, quando vem um cardeal, vem um bispo, o senhor está ali do lado ali. Ele te obedece, você quer falar para ele baixinho? Tira a mitra, senta lá agora, levanta, não põe a mão aí. Olha, eu não estava curiosa, mas agora eu tô. Você ficou, tem certeza? Fiquei. Porque realmente eu ficava pensando que a gente está no altar, que o senhor coordena ali, e tem que fazer isso. E então chega lá para falar assim, agora o senhor vai sentar lá. Então deixa ele falar o que então, ele vai falar. Eu tô imaginando. as perguntas que ele fala, porque o senhor tem que dirigir, tem um rito a ser cumprido, sim, né? sim. E eu noto que o senhor aparece sem aparecer, discreto ali e tal, mas e atento ao seminarista, com o olho, porque tá o olho no peixe, outro gato, tá ali olhando a música, olhando não sei o quê, já vai acontecer tal coisa e tal, o senhor fala, senta, levanta, está falando com o cardeal, está falando com o bispo, não é, né? Vai ter uma ordenação, a ordenação e tal, o senhor está ali. Como é que é isso, pai? O que o senhor fala? Lógico que a primeira função do cerimoniário, como você falou, ele não pode aparecer. Ele tem que ser discreto. Aonde você vê muitas cerimônias é por aí, uma andação no altar, cerimoniário andando mais do que notícia brava no altar, chamando mais atenção. Pode saber que a liturgia não foi organizada. O senhor é grande e o senhor não aparece. Não foi preparada. Então, quando nós temos algumas cerimônias, principalmente na Canção Nova, né? Como eles organizam muito bem, tem reunião antes. Eu falo, olha, temos que ser discreto. E não quero ver ninguém andando para lá e para cá. Cada um tem que saber a sua função. Eu só olho, não preciso falar. Eu costumo ficar num lugar só. Você já viu os cerimoniários do Papa desfilando? No altar para lá e para cá? Não. Porque tudo foi organizado antes. Então, cada um tem que saber. Só você olhar, o pessoal já sabe. E com o bispo, cardeal... Agora, como é que é? Supõe que o bispo cardeal já sabe a função. Então, a gente só na hora lembra. Às vezes, não precisa nem falar. Né? Por sinal, né? A gente fala, mitra, báculo, agora o senhor vai até lá, discretamente. Porque também tem bispo novo também. Que você tem que mas a gente tem que reunir antes. Conversa antes. Assim, explicar isso, as normas, que não pode fazer isso, né? Tem que sentar desse jeito, andar. E os bispos assim. são obedientes, mas obedecem? Olha, até hoje... Ai, graças a Deus, né? Eu fui cerimoniário muito com Dom Aloysio Loscheider, um homem que você vê que... Espetacular, né? Dom Cláudio Umes, olha só. o Dom Benedito Lhoa, que é arcebispo de Uberaba, né? E vários outros, né? Ordenação de bispos também. Ordenação de bispo, que é outro... Já se eliminou o bispo? Já cerimoniei. Então, você vê que tem que ser as coisas bem organizadas. Certo. E aí o senhor estuda como que é a cerimônia antes para... Você já tem na... Sabe de cor. A gente grava. Mesmo, Eu não fico pai? na hora... Você fica nervoso? Não. Eu tenho que ficar tranquilo. Deixa correr. Correr. Muito legal isso. Mas existe uma norma que antigamente o senhor olhava, né? Existe o Cerimonial dos Bispos. É um livro. Tem tudo ali. Toda a liturgia. Certo. Entendeu? Você pode estudar aquilo. E aí mas depois, uma vez que você estuda, você já memorizou. Que, por exemplo, porque se o cerimoniário se perder, a liturgia bagunça. Deus do céu, hein? Verdade. Bagunça. Na Semana Santa, né? As cerimônias próprias. Sim, toda. Os santos óleos, do Santo Cristo. A mesma coisa, missa com o bispo é um rito, né? É um rito. Já com o padre é outro. Então você tem que... Padre, e outra curiosidade também, o senhor, com isso, fez muita amizade com muitos bispos do Brasil, o senhor é chamado a cerimoniar fora da diocese, já foi? Sim, muito, já fui muito. Diocese da Campanha, Dom Pedro. Os padres da minha turma de lá, então são uns 20 padres por aí. Todos os padres, eu que fui o cerimoniário, entendeu? Já na Bahia, dos padres José Leito,
né? Outras dioceses aí sempre chamam. Que bom. Em Roma também, o senhor já esteve? Em Roma a gente sempre ajuda lá como coroinha, a gente... Que bom, né, padre? Padre, quem que é da sua turma dos padres da diocese? Só eu. Só você que sobrou? Éramos em 8 na filosofia. Só ficou... Nossa. Meu Deus. Também era 9 da minha turma, quando entrou nessa 9, ficou só eu. E eu que não ia entrar. Entrei. Tá vendo? Graças a Deus, né? Deus, né? Quer fazer perguntas aí, bem? Vai lá. Meu Deus do céu. O segredo, aqui tem uma pergunta boa. Qual que é o segredo para esse engajamento dos paroquianos? Manter uma paróquia. Né? Oi? Isso aí. É isso? É isso. Segredo. Um segredo assim para o engajamento. Principalmente tem muitas pastorais, né, as paróquias. Então, pastoral do batismo, pastoral da crisma. Como é que seria assim uma ajuda, né? O senhor já falou do acolhimento. Sim. Mas acolhimento uma do dinâmica, povo. né? Agora para essas outras pastorais, como é que seria uma ajuda assim para poder engajar o povo, os fiéis? Primeiramente o padre tem que fazer uma visita missionária, né? Visita missionária, não é? No meio dos fiéis, visitar as casas, visitar os fiéis. E ali ele vai fazendo uma pesquisa, né? As pessoas vão se oferecendo. Se o padre for uma pessoa assim aberta, não é? As pessoas, padre, eu queria entrar na pastoral tal. Padre, ninguém nunca me convidou. Existe isso, né? Existe. Padre, eu queria tanto fazer leitura na igreja, ninguém nunca chamou. Eu queria ser catequista. Não é? Então, a partir disso, a paróquia vai acolhendo. Certo. E outras pessoas vão trazendo ao padre, né? Certo. São dinâmicas, né? Vai dependendo da abertura que a paróquia dá. Por isso que a paróquia não pode ser uma paróquia fechada. Exato. E aí o povo vai se engajando vai aos se engajando, poucos. vai se engajando, você vê. E a pastoral vai crescendo. Na paróquia São Sebastião, lá eu tinha, só em reunião de CPP, mais de 50 pessoas. Nossa, padre, é quase uma assembleia. E confraternização do CPP, que eu sempre faço no final do ano, dá umas 200 pessoas. Nossa. Que beleza, entendeu? Né? Padre, você acompanhou bem de perto, assim, nos anos 80, quando começou o Rebanhão. Foi algo histórico. Desde o começo. Na paróquia, na paróquia Sim, na minha paróquia de origem. E era quadra, que só tinha os retiros de silêncio. O Papa João inventou essa história do Rebanhão, que foi em Cruzeiro. Foram 10 anos, né, de 80 até 90. Como é que foi? Você entende muito bem que é a Canção Nova, porque acompanhou esse tempo já, havia os jovens que chegavam ali. Brasil inteiro. Eu lembro que o padre Jonas sempre me manda, quando é aniversário, até hoje, né? Ele me liga, ou agora grava vídeo, né? Agora, o último meu aniversário, ele gravou, mandando mensagem, cantando parabéns e falando, eu lembro daquele menino que na minha missa, no Rebanhão, chegava lá com a túnica no braço, para ajudar, porque eu fui o primeiro que ajudava ele lá, né? Também, olha só. Naquela época, muita gente. As famílias acolhiam o povo, né? Dava a chave da casa, né? Da casa, entendeu? Era ônibus. Teve um ano que foi no campo futebol, lembra? Sim. Campo futebol, muita gente. Que coisa. Entendeu? E assim, e foi passando. Depois foi surgindo. Acho que Cachoeira foi primeiro, segundo, depois foi, né? Que coisa e essa né? importância de ter porque a cara do padre é a cara da comunidade, né? Porque o padre João, no momento, estava lotado e falou assim, não venham mais para cá agora, façam nas suas cidades. Sim. Ele disse isso. A gente ouvia ele pregar. Pregava 1 hora sem parar. Tá vendo, sem parar. Gente? Por isso que o padre... Pregava sem parar. Não tinha pregadores, como hoje tem. Ele fazia tudo sozinho, pregava 1 hora. Meu Deus, já pensou? 1 hora ele pregava sozinho lá. De manhã, à tarde, à noite, depois tinha a missa. Isso. Olha... Tá vendo, gente? Essa abertura do Padre Rivelino, graças a Deus, que trabalha em parceria com os padres da Canção Nova, com os padres dos eleitos, com os padres dos arautos, com outras realidades.
essa escola de comunhão que ele viveu muito jovem. São Bento também, São Bento. Faço parte da Oblatos de São Bento. Oblatos, meu Deus do céu. São Paulo. Até o final do programa, vamos descobrir mais coisas que o Padre Rivelino faz, hein? Um pequeno intervalo, voltamos já, gente, no nosso terceiro bloco. Estamos de volta, minha gente, com o programa Minha Família é Assim, hoje com o nosso convidado, Padre Rivelino, hoje pároco na Imaculada Conceição de Cruzeiro, uma igreja linda. A gente fala hoje, que já correu tantos lugares, né? Hoje ele está lá, na sua cidade natal. Quantos anos o senhor ficou sem voltar para a sua cidade? 34. Sem voltar para a sua cidade? Só eu, nem para dormir de férias. Nunca tirei férias com família, né? Oh, Zé, meu Deus, Padre. Nunca dormiu nenhuma noite? Não. Meu Deus, olha aí. É Família em festa lá em São Pedro, São Paulo agora, né? Gente, nós estamos aqui com essas... Cada hora inventa uma coisa diferente, bonita, de bom gosto, né? Olha só essa almofada. Pode ter guerra de almofada, tranquilo, bate. Pega assim, ó, bate. Ó. Aí você fala, mãe, rogai... Ai, meu cabelinho tão armadinho. Mãe, rogai por nós. Entendeu? Ó, eu vou falar, mãe, rogai por nós. Vai. Não, que sem bater, velho. Não, briga pode aqui. Ter, não pode. Gata de coisa, e aí você bate, Maria, sem falar. Ó. Ai, não pode, velho. Você tá estimulando a violência. Não é a violência, é porque sabe, entra de alguma maneira. A mãe não sabe mais o que faz aquele menino, dá uma como é que fala? Uma almofadada nele, não pode, santa. Véio, Nossa Senhora, não pode santa, né? Não pode. Olha que essa outra, rogai muito por legal. Nós, tá a bom, coroa e a Nossa Senhora. Coroa, Nossa Senhora Aparecida, coroa, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. Essa que entendeu, né? Entendemos. É almofada, é almofada e coroa. Coroa. Olha, loja.cançãonova.com. Gente, nós temos como é que chama aquele negocinho que tem? Como é que chama o bichinho lá? Que tem as fotos dos produtos. Os nossos irmãos né? porta a porta. Tem lá o catálogo. O nosso catálogo tem muito material. Muita excelente de evangelização. Isso é muito importante. Padre Rivelino, nós estamos vendo que hoje os desafios são muitos, né, nas pastorais, esse tempo de pandemia. Não deixou celebrar um dia, mas também a igreja teve que repensar a maneira de comunicar, né, porque hoje tem muita coisa online. Sim. Desse tempo da pandemia, qual foi a grande lição que o senhor tirou para chegar até os fiéis? Que muitos foram, mas muitos ficaram em casa, é uma grande maioria, né? O que me ajudou, o que eu gostei, são os meios digitais, né? Porque eu era cru nisso. Imagina, ficava só na minha vidinha na paróquia, não tinha, né? E isso foi que me ajudou, né? Não só para ter mais acesso aos fiéis, me ajudou também a me preparar bem para falar para os fiéis através dos meios digitais, né? Usa bem o WhatsApp para falar com o povo. Agora, com a pandemia ajudou a usar isso. A gente recebe sempre do Senhor a agenda da semana, sim. né? Então eu penso isso ajudou muito. Que isso ajudou bastante, né, Padre? Aí o povo já acostumou. Olha só. O evangelho do dia que eu posto para todo mundo da paróquia, dos grupos da paróquia, todo dia é sagrado. Entendeu? Reflexão, né? Do evangelho. A missa ainda continua no final de semana pelo Facebook, né? Continua ainda. Muita gente acostumou, né? E é tá bom. Certo que a igreja, né, ultimamente está pedindo para não ficar muito preso nisso, né? Porque aí aqueles fiéis que se acomodaram, que está acompanhando em casa, né? Mas tem os doentes que não podem sair de casa, né? Tem que olhar esse olhar pastoral também, né? Sim, exatamente. Ô Padre, você também, essas suas missas bem cedinho, mesmo na quaresma, missas assim, Procissão da penitência. 5 horas da manhã, procissão da penitência. E o povo vai, e é um horário que você tem a compreensão também de a missa não é longa, porque o povo vai trabalhar. O povo trabalha, então a gente tem que ter prudência, né? Isso. Saber que o pessoal vai trabalhar. Por exemplo, a missa conhecida a missa da tosse, né? Que é a missa da manhã. A missa da tosse. Antigamente ele falava missa da tosse. O povo de manhã começa a tossir, né? Dá para formar uma orquestra de manhã. Então essa missa não pode demorar.
Exato. Interessante. Todo dia, missa cedo. Tem a missa cedo. Padre, e hoje em dia a gente fala também no paroquiano afetivo, né? Ah, sim. Porque a gente tem os Ligação. limites. Por exemplo, Cachoeira Paulista. Lá eu percebia, são 3 paróquias. Não é ninguém, várias pessoas não iam na sua paróquia de origem. Aham. Ia na paróquia afetiva dela, por exemplo, São Sebastião. Uhum. Né? Muita gente, São Sebastião. Muita gente do São Sebastião gostava de ir na igreja do Parque, lá na sua Aparecida. E assim vice-versa. Lorena, você vê que o povo não tem pertença também. Pertença. Quem é do centro vai nos bairros, quem é dos bairros vai no centro. Entendeu? É a vida de paróquia. É um povo É assim. hipertenso, quer dizer, eles têm pertença a várias, entendeu? Não é hipertenso, não. Não, super tenso, não. É uma pessoa que... É um paroquiano afetivo. Né, aí de volta daquilo. Você vai na outra paróquia, porque a outra paróquia está acolhendo bem, né? Ah, sim. Está acolhendo bem. É verdade. Santo de Casa não faz milagre. Às vezes na paróquia dela, né, ela não é bem acolhida. Vai na paróquia da outra paróquia do lado, ela é bem recebida. Então aí ela participa lá. Sim, ué. Exatamente. Olha só que coisa boa, né, Bem? Márcia, você está muito bonita. Eu estou aqui com essa camisa de São Francisco de Assis, né? Isso. Senhor, fazemos muito bem de vossa parte. Você está parecendo uma arara, aquelas araras vermelhas. Meu Deus, já vem. Não, é arara, eu estou elogiando. Ah, elogiando. Bonita como uma arara. Muito Gostei obrigada, muito. meu bem. Gostou. Marinalva, tá de parabéns. Rosinalva. Marinalva? Não, Rosinalva. Mas o que é Marinalva? A Rosinalva é do camarim. Te vestiu, e ela ficou muito bonito. Gostei muito. Diferente. Porque a Márcia é mais... muito bom. Ela gosta de coisas mais assim, sabe? Eu gosto. Hoje você está realmente... Eu com São Francisco de Assis, do meu lado uma linda arara de olhos verdes. Ai, meu Deus do Tá, céu. você é uma ararinha linda, gente. Gente, é... Porque a arara é muito bonita. Obrigada, Bonita? muito obrigada. A arara é linda. É, isso É um mesmo. espaço mais lindo do nosso país. É que, padre, assim, eu gosto mais de... Eu usaria mais uma calça preta, uma calça bege, sabe? Discreta, né? Discreta. Márcia, E o Nelsinho já gosta de cores assim. Eu gosto. E hoje lá no Camarim Canção Nova, graças a Deus, nós temos essa possibilidade, né? Delas nos ajudarem, né? Então, realmente, para eu usar uma calça vermelha não é comum, não. Padre, qual é o seu lema sacerdotal? Salmo 39. Eis que venho ao Pai para fazer a tua vontade. Olha só, padre. Padre, depois desses anos todos dedicados ao povo, você se arrependeu algum dia de ter deixado sua família, deixado todos os seus sonhos? Como o padre falou, ele não dormiu nenhuma noite mais em casa, depois, a família dele, depois que ele saiu de casa, de cruzeiro. Como é que é isso, padre? Valeu a pena? Está valendo a pena? Sim, nunca passou na minha cabeça o desejo de deixar de ser padre. Olha. Que beleza. Como diz aquela frase, né? Toda missa que eu presido, celebro como se fosse a primeira, a última, a única. Toda missa que eu presido, eu vivo aquilo que celebro, né? Interessante que nunca passa na minha cabeça, na missa, sabe? Outras coisas. Sempre eu estou ali. Por exemplo, o altar. Por que a cruz é colocada no altar, virada para o padre? Muitos não sabem. Não quer até virar para o povo, né? Para o povo, não. É errado. Porque o padre tem que celebrar com o seu coração voltado para o alto, que é Cristo. Que é Cristo. E antigamente a missa era de costa, então o padre ficava de frente para a cruz, né? Como agora a missa, o altar voltou versus populi, voltou para o povo, então vira a cruz para o padre. Então eu sempre celebro com o meu coração voltado para o alto. Né? Outros por aí celebram, né? Não, tem que voltar para o alto, sempre concentrado, né? Exato. Padre, E onde surgiu? Deixa eu só perguntar uma Vai coisa. lá, Pedro. A sua vocação, padre, da onde surgiu? Foi da Legião de Maria. Oh. Legião de Maria, na Imaculada Conceição, a paróquia que eu estou. Porque a paróquia São Pedro e São Paulo, ela era capela da paróquia Imaculada Conceição. Olha só.
E eu fazia parte na capela São Pedro, São Paulo. Eu era um dos líderes do presídio dos jovens, Estela Matutina, Estrela da Manhã, né? Que era da Legião de Maria. E o então pároco, Padre Zé Nunes Cardoso, né? Ele que fundou lá a Legião de Maria. Certo. Então, foi dali da paróquia. Olha. Paróquia da Imaculada Conceição, onde hoje eu estou, né? E da Capela São Pedro de São Paulo. Dali foi surgindo. Aí depois, com o tempo, Dom João Hipólito, ele criou a primeira paróquia da diocese, na época dele de bispo, que foi São Pedro de São Paulo, em 84. Né? Então, aí que o Padre Cício foi para São Pedro de São Paulo. Eu já estava lá como legionários, né? Legião. Aí tornou-se paróquia. Aí eu não fui mais para a Imaculada. Aí fiquei só no São Pedro de São Paulo, virou paróquia, né? E é bom lembrar também, padre, que um grande amigo nosso, né? Que é o Domingos, irmão do PC, o juiz de futebol. Sim. Os negrão, gente boa lá, que são dois irmãos, né? É o PC e o outro, esqueci o nome agora do outro. Um abraço, são católicos, praticantes, tudo. Que ele fez a música. Clássico, né? Que é esta que avança como a aurora, temível, como o exército em ordem de batalha. Porque ele era da Legião de Maria. Da paróquia. Através da catena de Nossa Senhora, né? A paróquia. E toda a família saiu do espiritismo e veio para a igreja, né? Sim, toda a paróquia ali, do grupo jovem nosso ali. Né, padre? Padre, com essa história linda que você tem de igreja, onde você passa, você vai agregando pessoas. Ali atrás daquela câmera tem um jovem, talvez, com o chamado de Deus para o sacerdócio, o chamado de Deus para uma vida consagrada, e ele talvez está com medo, está inseguro. Só podia olhar para aquela câmera e dar um recado vocacional para esse jovem, para esta jovem que está com medo, para esse rapaz que quer ser padre, está com medo de dar esse passo? Sim, o primeiro passo ter uma vida de oração, né? A oração, através da oração você recebe o chamado de Deus. A oração, ela é podemos dizer, a coluna e aí a fé, né? Isaías não fala que quem tem fé consegue ficar em pé, né? Então, oração e fé, através da oração, do testemunho, da perseverança, da vida de oração, Deus chama, né? Chama ao estado de vocação que for, né? E para ser padre, é Deus que chama. Ninguém tem direito de ser padre. É Deus que chama. É Deus. Né? A mesma coisa quem está no seminário. Não quer dizer que eles vão ser padres. Estão lá estudando. Então, é Deus que chama, é a igreja que chama. Ninguém tem direito a dizer que vou ser padre. É um chamado de Deus, né? Então, tem que rezar para ter esse chamado de Deus. Que benção. É isso que mesmo. Bom, né? Coisa boa, que coisa boa, podemos ouvir o padre Rivelino hoje, né, para conhecer um pouco da vida dele, dos trabalhos que nós bem conhecemos aqui na nossa região. Padre, as pessoas conhecem lá mesmo o Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes. Sim, sim. Mas tivemos essa graça de conhecer Dom João. Pessoalmente. Pessoalmente, né? Como uma pessoa, como um homem gostava de confessar as pessoas, gostava de frango caipira. O que você guardou do Dom João, assim, que você pode trazer para nós, que você traz aquela lembrança do Dom João? Dom João tem muita lembrança. Primeiro que eu convivi com ele a minha vida de seminário toda, né? Toda. Ele nunca deixou eu fazer pastoral nas paróquias. Sempre, é mesmo? Nada. Sério? Eu fui o único seminarista que ele não deixou fazer pastoral nas paróquias. Ficou com ele? Só ficar com ele. Que coisa, eu sabia. Sim, ele sempre tinha alguns atritos com o reitor, né? O reitor queria me enviar achava que eu precisava ter outras experiências em paróquias, né? De bairro, de cidade pequena, né? Ele não, aquele jeito, não, eu quero ele aqui, vai ficar aqui. Enquanto eu estiver aqui, ele vai ficar aqui. Né? E fiquei com ele, desde o primeiro de filosofia até 6 meses de padre. Nossa, não sabia. Por isso que nunca tive férias, sempre fiquei com ele e o padre Chico, o tempo todo, o ano inteiro.
Nossa. Cuidando dos dois. Aham. Entendeu? Só eu ele tinha um motorista dele, o seu Hélio, né? Sim. Mas quando era o seu Hélio, era eu. Só eu que pegava o carro dele. Foi muito para Cunha, Campos Cunha, levava ele para a Assembleia do Itaici, entendeu? Para São Paulo, para tudo. Aham. Entendeu? Até como emérito, sempre estava ajudando ele. Aham. Como hoje eu ajudo muito o Dom Beni, né? Ah. Mas Dom João deixou um grande legado, né? De firmeza, vida de oração, um homem que, olha, que rezava. Quantas vezes, todos os domingos, eu ia, era sagrado, chuva, o sol, todos os domingos eu estava com ele, 2 horas da tarde, na Basílica de Aparecida, rezando terço. Todo domingo? Todos os domingos. Olha só. Todos os domingos, era sagrado. Aham. Eu tinha que levá-lo lá na Basílica, rezar lá nos pés de Nossa Senhora o terço. Aham. Todos Ele era os domingos, muito sagrado. mariano, Muito, né? muito mariano. Muito mariano. Muito mariano. Ele, nessa parte também de acolher as pessoas, Muito atender as pessoas, aprendi muito com ele. Um risadão gostoso, né? Sim, atender muitas pessoas, entendeu? Aprendi muito com ele. Lidar com os pobres. Aham. Essa parte social, Sim, muito social, importante. muito né, com ele. Você tem muito isso aí, não? Sim, traz. Nas paróquias, né, pai? Peguei muito esse exemplo dele. Né? Que benção. É Sempre isso dele. mesmo. Que bom, padre. Gostou do programa, bem? Muito, Eu achei padre. maravilhoso Bem. o programa de hoje. E a gente, bom. a gente sempre reza, padre, a oração de Nossa Senhora Auxiliadora, protetora do lar. É a oração de Nossa Senhora Auxiliadora, nós somos, né, ela é nossa patrona, né, na Canção Nova, e essa oração Mas conta pro padre como é que foi essa oração. Essa oração, quando eu era jovem e morava lá em São Paulo, em Santana, a minha mãe pegava e falava assim, deixava pendurado na porta de casa e falava, somos 7 filhos, o último que chegar, tranca tudo e reza a oração. Só que imagina, 7 jovens, né? Todo mundo chegava, cada um chegava, rezava e dormia. Rezava, eu falei, ai mãe, a senhora foi muita... Não sabia se era o último. Não, a gente... Santa Terezinha ali não, né? É perto de Santa Terezinha. Lembro disso, lembro, ter boa memória. Olha, ó. Então, e a gente rezava, não sabia quem que era o último que tinha chegado, todo mundo tinha que rezar a oração de Nossa Senhora Auxiliadora. Então a gente reza no nosso programa também essa oração, pedindo a Deus mesmo que proteja o lar de todos que estão nos acompanhando e que participaram desse lindo programa. Oração a Maria Auxiliadora, protetora do lar. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos. Nós os escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai essa casa de todo o perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei e guardai, como coisa vossa, as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tiveste na palavra de Deus e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa, que vos foi consagrada. Amém. Peço que o Senhor Deus dê a bênção a todos que estão nos vendo para neste momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre o seu rosto e vos traga paz. Amém. Volva para vós e o seu lar vos dê a sua paz. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, desça sobre vós, sobre as nossas famílias, dando-lhes saúde para a alma e para o corpo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Valeu, gente. Lindo programa. Até o próximo. Como é linda a nossa família, como é linda a nossa família, como é lindo encontrar você. Hoje já sei quem sou e posso dizer, as coisas se passaram como passam, o tempo e os planos que eu tenho em fazer. Também sei.